Olá, estamos com o nosso segundo episódio do Alinha Cast, um podcast que foi pensado para você que quer saber mais sobre educação, saúde emocional e física e mentalidade. O podcast Alinha, ele é patrocinado, apoiado pela Uniensino, a universidade que tem mais de 100 cursos de graduação, pós-graduação presenciais e EAD para você que quer conquistar uma carreira de sucesso, saber qual o caminho real profissional para seguir. E é por isso que dentro do podcast eu trago profissionais de diversas áreas para te ajudar na tua definição do caminho. Hoje, minha convidada muito especial está aqui, Giana Ross, nutricionista, especialista em climatério e menopausa, com mais de 20 anos de experiência na área. Vai falar para vocês quais os desafios da carreira como nutricionista, mas também os desafios e dores das suas clientes que estão entrando nessa fase. Seja muito bem-vinda, Giana, ao Alinha Cast. Eu que agradeço esse convite, é um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da minha carreira, da minha experiência como nutricionista. Será um prazer bater esse papo com você hoje. Que bom. Então, vamos começar já, porque a gente não gosta de enrolação. A linha não é para ser enrolado, é para ser alinhado, né? Então, eu quero que você conte aqui para gente, Giana, na tua trajetória de vida, né? Quero conhecer um pouquinho, o público também quer conhecer um pouquinho da Giana Ross. Como que você escolheu a carreira de nutricionista? O que te impulsionou e fez com que você chegasse hoje a trabalhar com esse nicho específico de mulheres no climatério e menopausa? Bom, a minha jornada começou em 96, quando eu entrei na faculdade. E por que eu escolhi a nutrição? Sempre foi minha paixão. Eu acredito muito que a alimentação ela pode transformar a vida das pessoas. Então, eu entrei muito jovem na faculdade, fiz essa escolha, me formei em 2000, então já tenho aí 25 anos de formada, então é uma longa jornada. E como que eu fui para essa área de menopausa? Algumas mulheres começaram a chegar até mim. Então, eu sempre trabalhei com. Na verdade, eu já tive várias experiências profissionais, eu nem sempre fiz nutrição clínica, Gi. Eu já trabalhei em hospital, em restaurante, mas há alguns anos eu fui para nutrição clínica e eu fazia emagrecimento. E o meu grande público era mulheres. Eu atendia alguns homens, mas a maior parte eram as mulheres. E quando eu entrei, quando eu fiz 40 anos, há 5 anos atrás, e entrei no climatério, eu comecei a perceber que essas mulheres, elas chegavam cada vez mais até mim. E por quê? Porque elas estavam se identificando. Então, a fase que eu estava passando era a mesma fase que elas estavam. Então, a partir desse momento, eu senti a necessidade de me especializar. Então, eu fazia o emagrecimento, eu falei, por que não fazer uma especialização e virar uma referência de nutricionista no climatério na menopausa? Você vê que interessante, né? As tuas dores, então, os teus desafios de estar entrando nesta fase. Sim. Que as mulheres acreditam assim, não, menopausa é só depois dos 50, né? Só quando tiver ledo engano, né? Hoje a gente sabe, as pesquisas já demonstram que as mulheres a partir dos 35 já começam a né, a pisar ali no entrar nessa fase que é a perimenopausa, que antecede. Então, você estava passando por desafios pessoais na tua questão hormonal, provavelmente, e as suas dores. E essas mulheres, assim, ela sabe o que eu estou passando. Elas começaram a se identificar. Até me arrepia, porque eu sou cliente da Giana, né? Sim. Então, assim, ela sabe o que eu estou passando. Ela sente o que eu sinto. E a diferença é que você sabe como tratar essa dor. Me conta aí, quais são as dores, quais são os desafios, e se você sentir de ter algum case aí, né, para compartilhar, passa pra gente aqui. Maravilha, então vamos lá. Foi a partir desse momento que eu falei, bom, eu preciso
mergulhar nesse universo de climatério e menopausa, porque eu preciso trazer mais qualidade de vida para essas mulheres. Então, foi aí que eu comecei a me especializar. Eu noto hoje que essas mulheres, elas chegam até mim com várias queixas, vários sinais e sintomas. É uma fase de transição muito intensa, Gi. Eu digo que é uma fase muito desafiadora. Só quem está passando sabe como é. E existe o climatério. Quando eu falo menopausa, eu estou incluindo também essa fase que antecede a menopausa de fato. Sim. Mulher brasileira, você falou da idade, ela entra em média na menopausa, pelo último Uhum. estudo, aos 49 anos. Ou seja, o climatério ele pode acontecer 5, 8, 10 anos antes. Então, a mulher 40, em torno dos 40 anos, ela já está nessa fase do climatério ou perimenopausa. E já nessa fase, as mulheres começam a ter vários sinais e sintomas. Então, elas chegam até mim com dificuldade para emagrecer, ganho de peso inesperado. Então, elas mantinham um corpo, virou a chave, virou os 40 anos, o corpo começa a mudar, acúmulo Uhum. de gordura e aqueles sinais e sintomas que a gente sabe que tiram a qualidade de vida dessas mulheres. Eu passei por isso. O meu primeiro sintoma foi a insônia. Eu dormia super bem e depois que eu fiz 40 anos, parece que virou uma chave e eu comecei a ter insônia. E toda a vida minha mãe falava: Nossa, mas você dormia tão bem, onde você encostava, você dormia, Era boa de sabe? cama, era boa de Era dormir. boa de cama, é isso mesmo. Então eu vejo que essas mulheres elas chegam com cansaço fora do normal, insônia, calorão, com a libido lá no pé, com falta de memória, e todos esses sinais e sintomas são mais de 50. Então, se eu fosse listar aqui, a gente ia ficar Não, horas aí a falando. gente vai ter tempo para dividir, em outros momentos você vir, né? Mas Maravilha, vamos, pelo menos os principais. E, e elas, a sensação que essas mulheres têm, que eu tive, é que a gente está perdendo o controle. Então, muitos uhum. relatos de Giana, eu não me reconheço mais. Eu perdi o controle. A menopausa é o fim da linha, é o final da vida. E aí, eu, como nutricionista, acho que a minha grande missão é mostrar para essas mulheres que não é, que é uma etapa de transição, sim, o corpo muda, mas que a gente pode passar por essa fase de uma maneira mais leve. Interessante, você está falando aí, você está falando sobre isso e está passando um filme aqui sobre outras etapas da nossa vida de transição hormonal também, lá na nossa menorreia, né? Quando a gente entra Na na, na menarca, que é a menarca, primeira perdão, ó, gente, a pessoa falou menstruação. errado. Na menarca, quando a gente entra, e que tem uma cliente que está com sintomas de menorreia, que depois a gente pode falar Hum, rapidinho, só já que eu citei aqui. tá bom. E o que acontece? Ninguém ensinou a gente como lidar com a menarca. Exato. De repente a menina menstrua, pronto, agora você tem que usar absorvente e é assim que é E a vida. pronto. E ninguém Assim fala da como TPM. isso, só fala TPM, a TAD e TPM. Sim, Assim como ninguém fala, não falava sobre. sobre menopausa. Então nós mulheres nós fomos deixadas de lado, né? Fomos negligenciadas nessa educação. Porque Sim. na educação escolar tradicional que nós estudamos, era assim: ah, o ciclo é esse, é assim que acontece, 28 pronto. dias, acontece a ovulação, o Isso. básico. Mas as questões emocionais e físicas que durante esse processo ninguém fala. Sim, E hoje, como as mulheres estão cuidando mais da saúde, a ciência está avançada também nos estudos, a gente consegue olhar para isso de diferente. uma forma. Até porque a gente tem muito mais informação. Sim, não A gente tem tinha. rede social, então você coloca ali menopausa no Instagram, você vai ver, você vai navegar por muitos perfis, então a informação, o conhecimento tá aí. Eu acho que essa é a diferença do momento que a gente vive hoje. Sim, não Então, essas mulheres desprezando, né, o que a têm, gente viveu, mas olha a sim, importância do teu trabalho, com do meu certeza, trabalho com a questão emocional, com essas mulheres que chegam. Então, chegam para você, tô abalada emocionalmente e muito. fisicamente. Quando você entra, você já vai falar da tua entrega, como que a tua entrega faz com que esse
com que mude. Mas você vê, ela chega então com o corpo, ela já acha que Todo está com depressão, né? mudado. Ah, eu tô com depressão, tô ansiosa. Vai gerar esses comportamentos, esses sintomas, em decorrência do aspecto É porque fisiológico. o corpo ele muda, ele fica aquele aspecto de corpo mais quadrado, há um ganho de gordura. Cai o estrogênio, essa mulher começa a acumular mais gordura na região do abdômen. A Sim, autoestima vai lá no pé. Esses sinais e sintomas, se você não dorme bem, você é uma mulher mais irritada, mais estressada, com mais vontade de comer doce. Então, todos esses sintomas, isso vira uma bola de neve. E aí, muitas mulheres, Gi, o que que elas me relatam na consulta, né? Você está pedindo cases, né? isso. Eu que tenho acompanhado muitas mulheres, assim, as informações até se misturam aqui na minha mente. Mas eu vejo muito assim, Jana, fui para o médico e ele me disse que eu estou com depressão. Então ele me deu remédio para depressão, para ansiedade. Então são mulheres que vêm aí tomando sertralina, todos esses remédios, né, que são utilizados para tratar. E muitas vezes essa mulher não está com depressão, ela só está na menopausa. Sim. Então, ela precisa ser tratada, olhada de uma maneira diferente. Muitas vezes a resposta está no exame de sangue, que o profissional não olhou o valor ideal para essa mulher, ele só olhou o valor referência. Então, uma mulher que está com o ferro lá embaixo, que está com a vitamina B12 baixíssima, que a D está lá no pé. Então, é uma mulher mais ansiosa, mais estressada, mais irritada. Então, quando a gente começa a tratar, por exemplo, a deficiência nutricional, a vida dessa mulher é Já outra. começa a mudar. É outra. Elas falam para mim por que que eu não fiz essa reposição antes, Nutri. Então, é muito simples, mas muitas vezes elas têm esse diagnóstico. Porque também não tem uma educação sobre alimentação. Também, A, sim. a importância. Tem, mas a gente não levava em consideração, né, todos os aspectos. Então, você entender que cada nutriente tem um Tem fator, uma uma função função, ele específica. vai te trazer um resultado. E eu vejo assim, quando você fala aí dessa dor dessa cliente, dessa dor dessa mulher, que não é fácil para uma mulher, de repente, e tem gente que me pergunta assim, tá, mas por que que quando faz 40, o nosso corpo sabe Vira uma chave. que virou? Se o nosso corpo não sabe que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que a gente usa muito isso quando para a pessoa fazer atividade física, Uhum. né? Como é que ele sabe que virou 40? É o nosso metabolismo, é a nossa função hormonal, que o corpo ele tem um tempo de uso. Se você é uma pessoa que não fazia atividade física, que não se alimentava bem, que não cuidava do teu aspecto emocional, vamos dizer assim, depois a Gi vai Uhum. me validar que se isso que eu estou falando faz sentido. Ele vai seguir o padrão, tá? Ele vai seguir um padrão, como ele foi programado. Caso você, desde sempre, né, ou desde a adolescência, já começou a fazer atividade física regular, se alimentar de maneira saudável, cuidar das suas emoções, é como se ele desse um upgrade ali Você está no. preparando o seu Isso, corpo, acho que a palavra é essa, isso. para essa chegada do Que não climatério e vai da ser essa menopausa. chave que vira. E aí você passa por essa fase de uma maneira muito mais tranquila, porque se você tem um peso adequado, se você se alimenta bem, se você faz exercício, os sinais e sintomas eles são mais amenos. Ok. A obesidade, o alto percentual de gordura, aumenta o processo inflamatório, a tua má alimentação, o teu sedentarismo faz com que todos esses sinais e sintomas que eu relatei alguns, eles sejam mais acentuados, Gi. Sim, E existe também, mas o que você disse tem total nexo, porque a gente tem um relógio biológico. isso. Então, quando a gente tem um estilo de vida mais saudável, esse relógio biológico ele caminha da maneira natural. Se você tem, o que, que faz a menopausa acontecer antes, né? Porque o que eu vejo muito também, menopausa precoce em algumas mulheres. Então, eu comentei aqui que 49 anos é a média que as brasileiras entram na menopausa, mas eu tenho visto no consultório mulheres entrando cada vez mais cedo.
Sim, eu já vi relatos de mulheres de 30, 35 E são anos. mulheres que às vezes estão pensando em engravidar. Então, eu já tive uma paciente do consultório e ela tinha um sonho de ser mãe. E Sim. ela não conseguiu. Aí que eu falei da amenorreia, que nós já vamos dizer o que que é. Exato. E isso muito também porque o profissional que estava acompanhando ela não teve um cuidado de fazer. Existem exames bem específicos que é para entender a saúde ovariana da mulher. Tem um exame que o plano não cobre, mas não é tão caro, que é o hormônio antimuleriano. Ele mostra como que está o óvulo dessa mulher, a Olha, saúde ovariana. Ultrassom transvaginal, um exame que a gente faz de rotina, sim. também mostra. Então, se o profissional não estiver atento a essa mulher ela entra precocemente e às vezes um sonho de ser mãe acaba não acontecendo, E esses distúrbios, só para citar aqui o que é a amenorreia, é uma ausência de menstruação, mas não é a menopausa, de fato. né? Às vezes é o fato dessa mulher ter muito, baixar muito a massa magra, a massa muscular, aumentar muito a massa muscular, quer dizer, ter baixo percentual de gordura ou desregulação hormonal, Isso, né, Gi? E aí eu isso. acabei falando porque eu tenho uma cliente que eu estou atendendo, questão Que está passando emocional, por isso. que está há 2 anos passando por isso. Agora que os níveis de estrogênio dela estão elevando, Uhum. né? Então você veja como é importante ter esse conhecimento do corpo, esse entendimento. Mas isso é assunto para um Para uma outro, um outra. outro momento, né? Gi, Isso. e como que na tua entrega, você não falou do caso ainda, daqui a pouco já chega, mas como que na tua entrega, o teu trabalho? Então eu cheguei, eu sou cliente dela, então eu sei, Uhum. mas ela vai contar Ela para é vocês. suspeita para falar. Eu sou um case, É, né? de sucesso Sim, também. mas como que a cliente chega até você? Então ela chegou toda desregulada, não dorme, não tem libido, Não perde peso. não perde peso, irritabilidade, né? Ela chega até você e fala: tem umas que falam assim, Acabou você é minha minha vida. última esperança. Eu Sim, falo, não, não, não pensa assim, que você vai ter, você tem que fazer, né? Eu não tem quero ser a tempo. última na sua vida, eu quero ser a primeira a levar você por mais. Sim. Então me conta, o que que você, como que é a conduta? Então vamos lá. O meu trabalho, eu acredito que ele vai muito além de só montar um plano alimentar. É muito mais, né? Eu ajudo essas mulheres a melhorarem a autoestima delas, a vitalidade, a energia, elas terem mais qualidade de vida. Muito do meu acompanhamento, um primeiro passo é olhar os exames de sangue dessa mulher, como eu comentei, né? Entrando um pouquinho na prática, como funciona o meu atendimento, exatamente para verificar se tem alguma deficiência nutricional, o que, que a gente pode corrigir. Eu trabalho muito com uma alimentação que é estratégica para essa fase da vida. Então, eu sempre comento até com as mulheres que me procuram. Você já percebeu que não dá para seguir qualquer dieta nessa fase? Que não é Uhum. só fechar a boca não resolve mais? Daí elas falam que sim, né? A maioria fala, sim, eu tô comendo a mesma coisa que eu comia antes e eu não emagreço, ou estou engordando, estou ganhando peso. Então, eu trabalho com uma alimentação estratégica com nutrientes que são específicos para a mulher 40 mais. Então, a nossa necessidade depois dos 40 anos de magnésio, por exemplo, é maior, de vitamina B12. Então, o nosso corpo demanda mais esses nutrientes. Então, a alimentação que eu monto, ela tem toda uma estratégia, ela é personalizada para a mulher nessa fase. E não é só a alimentação. Eu digo que usar as suplementações certas também vira o jogo. E aí, quando Vira. essa mulher descobre, ela percebe que mudando a alimentação, usando essa alimentação estratégica, essa combinação, esses nutrientes que são os essenciais nessa fase, quando ela passa a fazer musculação, que para mim é o Uhum. melhor exercício físico para mulher 40 mais, né? Não que os Sim. outros não possam ser feitos. Quando ela percebe que a suplementação começa a fazer efeito, Uhum. essa mulher ela se redescobre, Gi. Ela ganha, Ela ganha uma nova vida, uma né? nova vida, ela fica mais confiante, ela passa por essa fase com uma leveza maior, com mais segurança, e aí aquele pensamento que ela tinha lá no começo do acompanhamento, de minha vida acabou,
Até porque tem um lado psicológico da menopausa, né? Porque Sim, a vida reprodutiva cessa sim, agora eu aí. não sirvo para mais nada, né? A Exato. mulher vem com essa crença de que agora que eu não posso mais gerar filhos, agora eu não. Então, Acabou. para quê? Agora tá na hora de viver Exatamente, porque mais, né? Viver mais. exatamente, porque o que que essa mulher, o que como eu enxergo essa mulher e me enxergo, enxergo em você também. São mulheres que muitas vezes os filhos já estão mais velhos, então os filhos estão mais, né, já criados praticamente. São mulheres que estão bem profissionalmente, têm uma profissão estável, que ganham dinheiro, que são donas de si, que são muito bem, elas são mais bem resolvidas que aquela de 30, de 20. Uhum. Ela é uma mulher muito mais segura. Então a hora é essa, né? É depois dos 40 anos que a gente começa a aproveitar o melhor É. da vida. E não é o momento de se entregar. Então, com todo esse benefício que a nutrição traz na vida, né? A nutrição, a Gi trabalha com a nutrição física, mas o atendimento dela é diferenciado porque tem a questão também da mentalidade, tem a questão do emocional que você traz, algumas questões, né? Além de ser, Algumas ela tem ferramentas, sim, ferramentas e eu lembro muito bem que você falou assim, não é mais uma dieta, não é mais um plano alimentar, você não vai mais sair dali que você tem que comer tantos ovos, tantas colheres de arroz, tantas colheres de feijão, tantos... não é mais isso. É aquele nutriente, como que isso que está no meu plano alimentar, que não é uma dieta, sim, né? Não é um cardápio só, é um planejamento, é um plano alimentar, como que isso vai mudar a minha vida. Eu é. sou suspeita, mas eu sei que eu vejo, né, pelas suas postagens e tudo que as mulheres que caminham com você os resultados de quem realmente se entrega, porque para qualquer trabalho que você for Sim. colocar ali, você seguir com disciplina, você vai alcançar o resultado. São mulheres que eu digo que elas fazem o que precisa ser feito. Então, o resultado também ele não vem, não existe um milagre, existe toda uma estratégia de você montar uma alimentação que é toda estratégica para essa fase, usar o Uhum. exercício, usar a parte de mentalidade, de mudar a sua relação com a comida, a suplementação. Então, são vários pilares. Mas com certeza, Gi, as mulheres que têm mais resultados são aquelas que fazem. Que se Elas se dedicam. dedicam, elas tomam essa decisão. Eu vou fazer o que precisa ser feito, até porque depois elas começam a perceber o benefício que isso está trazendo e elas não param mais esse movimento. Isso. Eu tenho o exemplo da Lu, que Isso. também é Minha cliente tua também. cliente, né? A Luciane, ela tem 61 anos, ela já entrou na menopausa Há 11 há anos. 11 anos e agora ela está totalizando menos 21 quilos. Já chegou nos 21? Parece que ela escreveu, ela está num grupo de emagrecimento que eu finalizei hoje, né? Então, Eu acredito, porque ela é super dedicada. perto de 21 quilos já, ela já emagreceu mesmo aos 61 anos. Morando fora, com alimentação, Mora nos mora nos Estados Estados Unidos, Unidos. então muitas vezes a mulher podia arrumar uma desculpa, né? Essas mulheres E a que moram atividade fora. física dela é toda em casa, né? Assim, ela não faz academia. Ela faz, então, acompanhamento três, né? Com três profissionais da área, Giana, comigo e com a personal, depois vocês vão saber quem é. É, Mas, assim, mais que o que a gente entrega é a dedicação. Mas entender que como esse trabalho da nutrição direcionada, ele é fundamental, específica. com um Olhando para a mulher, porque eu profissional. vejo que você está olhando para a mulher, você não está olhando para mais uma cliente. Você olha a Exatamente, por um ser individualidade de humano cada que uma. está ali na minha frente, que está passando pelos mesmos desafios que eu. Então, eu acredito que se você me perguntou como a minha profissão impacta né, na vida dessas mulheres, eu acredito que é um divisor de águas, né? Porque essa mulher, a hora que ela vem para o acompanhamento e ela entende que ela pode passar por essa fase com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais segurança, a vida dela muda. Então, olha que responsabilidade, que profissão bonita, né? Sim, e é a tua missão, né? É o que Minha você veio missão. fazer. E é Exatamente. justamente por isso que agora a gente vai fazer um bate-bola, Vamos lá. tá? A gente está caminhando aqui para o encerramento do nosso podcast hoje. E eu sei que fica com gostinho de quero mais, né? Giana depois vai deixar a rede social dela também, para quem tiver interesse em seguir e conhecer o trabalho.
Gi, ser mulher e empresária. Eu acredito que é equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, todos os dias, sabe aquela história? Sei. Tipo malabarista, que a gente não pode deixar cair nenhum. Mas eu acredito que quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente tem paixão, esse brilho no olho que você tem também, que eu vejo nas mulheres Uhum. que a gente se conecta com mulheres muito parecidas com a Sim, gente, sim. tudo vale a pena. Mas não é uma tarefa fácil. Equilibrar vida pessoal com trabalho, ser mulher, comer bem, fazer exercício físico. Então a gente está. Hoje eu vejo muito, até pela rede social, que nós somos exemplo, né? As mulheres elas se inspiram, né, no nosso trabalho, na nossa rotina. Então eu digo que é uma grande responsabilidade, mas eu acredito que a gente está se saindo muito bem, que o Estamos. caminho é esse. E aí, somando ao ser mulher, empresária e a família, que eu sei que você tem filho, Sim, né? é. Como é que entra a mãe, né? A família. Tua família hoje é você e seu filho. Como é que entra esse. A família, eu acredito que é a minha base. E ele, hoje, meu filho, ele fez 14 anos semana passada, então ele já é um Já tá mini indo pro adulto, mundo, já ele tá já indo. tá indo pro mundo. Sistemicamente, ele já é um adulto, tá? Nem vou falar isso pra ela aqui. A gente fica chocado, né? Porque parece que eu segurei ele no braço na maternidade ontem e ele já fez 14. O que que eu vejo muito nele hoje? Ele é minha maior inspiração. No começo do ano, eu falei para ele assim, filho, eu vou esse ano, eu quero crescer ainda mais profissionalmente como nutricionista. Eu quero ser uma referência em menopausa. E para isso eu preciso, conto com a sua ajuda. E ele falou, mas por quê, mãe? Eu falei, porque eu preciso me realizar, quero me realizar profissionalmente e eu quero te dar uma condição de vida melhor. Então, a partir do momento que você fala isso para uma pessoa que está próxima, um Uhum. filho, isso com certeza é a minha maior inspiração para eu continuar. E tenho certeza que você é inspiração pra ele, porque vai ser um menino, um homem, que não é qualquer mulher que ele vai escolher no mundo, né? Acredito que sim. É, ele não vai ser Que ele qualquer saiba mulher. escolher Ele vai escolher uma mulher com sabedoria. referência, né? Uma mulher referência, porque ele teve um exemplo de referência em casa. De espiritualidade, Essencial para o meu equilíbrio, para eu poder fé, né? fazer fé, acreditar em algo, é o que me motiva, é o que me move até para eu poder ter esse equilíbrio na minha vida, do lado pessoal, profissional, saber lidar com tudo isso. Então, acho que sem fé e sem essa espiritualidade, eu não estaria aonde estou. Tenho agradecido cada vez mais, né, Gi? Pedido cada vez menos, só pedindo a orientação assim, que eu continue trilhando o melhor caminho, principalmente pensando no lado profissional, para que eu continue ajudando essas mulheres, né, da melhor maneira possível Uhum. a ter qualidade de vida. Então, sem espiritualidade, eu acho que eu não seria nada. Profissão e propósito. Pensando na minha missão como Missão. nutricionista, ajudar essas mulheres a terem mais qualidade de vida, mesmo estando na menopausa, que é uma fase super desafiadora. É ensinar essas mulheres, Você conseguiu linkar, né? A profissão com a tua missão. com Tem muitas certeza. pessoas que têm um trabalho, têm uma profissão porque tem, não Uhum. estão realizadas, né? E dá para ver, como você falou, no brilho dos olhos. Então, você que está assistindo, será que você está na profissão, né? Você fez esse, já conseguiu fazer esse link aí da profissão com o teu propósito? É. Mudança de mentalidade. Onde que foi talvez que você teve que girar a chave para mudar a tua mentalidade em relação a alguma questão? O que é para você? De profissão? Mudança de mentalidade. Você falou que você trabalhou já em várias, até você chegar na clínica e fazer hoje. Teve. Bom, eu tive dois momentos, pensando, vou linkar com a minha profissão também, tá? O momento que eu estive acima do peso, no qual eu não me reconhecia mais, mas isso foi muitos anos atrás, então eu acredito que hoje
eu tenho um corpo mais saudável, me gosto mais aos 45 do que aos 25. Então, essa foi uma virada de chave para mim, de entender mais sobre os nutrientes, sobre os Uhum. alimentos, mudar a mentalidade, essa relação que eu tinha com a comida. E uma outra virada de chave para mim foi quando eu me separei, né? Então, eu fui casada há 20 anos e há 4 anos atrás eu me separei. E também foi, ao mesmo tempo que foi um baque, eu me transformei em outra mulher, em todos os sentidos. Eu acredito que eu sou uma mãe melhor, eu acabei me tornando uma profissional também, muito mais experiente. Eu comecei a estudar mais, eu comecei a correr atrás, porque eu precisava na época. Então, acho que isso foi um grande divisor de águas, esses dois momentos. Por que que eu falei da mentalidade? Porque muitas pessoas ficam estagnadas no mesmo lugar. Ah, eu não vou fazer porque eu não vou fazer. Não adianta ir na nutricionista para mudar a minha alimentação agora que eu já estou na menopausa. Porque foi assim até hoje, Não vou mudar. não vai mudar. Muda, muda, não é? E E pra para gente, essas mulheres, principalmente quando elas começam a ter sintomas muito fortes, e aí elas pensam assim, não, agora eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, às vezes a gente precisa levar um chacoalhão da vida, a gente precisa que algo aconteça para a gente falar, não, tá na hora, né? Eu preciso virar essa chave. né, que não precisa ser tão dolorido, né? É. E pra gente fechar, eu já vou dar um tempinho para você deixar teu recadinho, mas saúde física e emocional, como que você enxerga a relação das duas? Bom, a saúde, na minha opinião, é o bem mais precioso que a gente tem. A gente precisa cuidar todos os dias. Então, a gente tem aí a saúde do corpo, é algo que a gente precisa fazer todos os dias para alcançar. Então, a gente precisa ter uma rotina, um estilo de vida saudável. Então, a gente precisa tomar água, a gente precisa ter um sono de qualidade, a gente precisa se alimentar, a gente precisa fazer exercício físico. E a saúde do corpo e da mente, ela está muito relacionada, né? Não tem como Uhum, não separar tem. as duas coisas. Então, elas estão totalmente linkadas. Até porque um influencia no outro e o outro no um, É, né? sim, O que eu penso reflete no meu corpo e se o meu corpo está com alguma deficiência, vai afetar minha mente. isso. E aí, quando a gente começa a trabalhar em conjunto essa mentalidade, esses pensamentos, muitas vezes a gente tem pensamentos sabotadores, eu vejo isso muito nas mulheres que eu acompanho. A gente começa a virar essa chave e uma mente mais sadia leva um corpo também, né, melhor e vice-versa. Então, não tem como separar uma coisa da outra. É, é a soma. Por isso que o Alinha Cast Sim, nasceu, para a gente unir, né, essa um parte da projeto maravilhoso. educação, saúde física, emocional e a mentalidade, trazendo esses conteúdos aí riquíssimos. Gi, Adorei. nessa câmera aqui agora, Tá, vamos lá. fala, deixa um recado aí para quem está assistindo, fala a tua rede social e aí a gente vai encerrando por aqui. Bom, hoje o Instagram, né, o Facebook acabou virando parte da minha rotina, então eu faço um trabalho com muito carinho nas redes sociais. Todos os dias estou lá gravando conteúdo, colocando stories. Toda segunda-feira à noite faço uma aula. Então, para quem quiser me acompanhar por ali, é o Giana Ros Nutricionista. Pode me chamar no direct, se tiver alguma dúvida, fico à sua disposição. E se você conhece alguém, né, alguma mulher que está nessa fase, que está precisando, que está buscando também essa virada de chave, que está buscando se alimentar de uma maneira mais adequada, mais assertiva, né? Então, fico à disposição sempre para ajudar essas mulheres, né, com o meu trabalho. Hoje eu atendo aqui em Curitiba, né, eu tenho consultório, mas a pandemia trouxe também os atendimentos online Sim, que você faz. vieram para ficar, então eu faço nos dois formatos, trabalho com consultas, mas hoje eu tenho um acompanhamento também. E eu digo para essas mulheres qual é a vantagem de você ter um acompanhamento, né? O que é o método Decolle, é você se manter muito mais motivada, muito mais focada, porque você tem um profissional ao seu lado durante todo esse É período. Isso excelente. faz toda a diferença. É excelente. Então, muito obrigada. Eu que Quem agradeço, sabe em breve estará novamente aqui. com Vamos pessoal certeza, deixar os super top. comentários, né? Qual foi o assunto que mais chamou a atenção? Você
volta com a gente. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Giana, e a você que esteve com a gente nesse episódio. Em breve, mais profissionais aqui falando sobre conteúdos relevantes para sua carreira, para sua vida, enfim. Até mais.